Homem algum é uma ilha, por Thomas Merton. Tradução de Dom Timóteo Amoroso Anastácio, da Ordem de São Bento, 22ª edição, Editora Petra. Canal Le Conde. 16. Último capítulo. O silêncio. A chuva cessa, e o canto puro de um pássaro anuncia, de repente, a diferença entre o céu e o inferno. Deus, nosso Criador e Salvador, deu-nos uma linguagem em que ele pode ser anunciado, pois a fé nos vem pelo ouvido, e as nossas línguas são as chaves que abrem o céu aos outros. Mas quando o Senhor vem como um esposo, nada fica por dizer, exceto que ele vem e que devemos ir ao seu encontro. Exponsus venit, exite abviam ei. Eis que vem o esposo, saí ao seu encontro. Saímos então a encontrá-lo na solidão. Aí nos comunicamos com ele só, sem palavras, sem pensamentos discursivos, no silêncio de todo o nosso ser. Quando o que dizemos se destina só a ele, é difícil poder dizê-lo em palavras. O que não se dirige à comunicação nem sequer é objeto de experiência num nível que pode ser claramente analisado. Sabemos que isso não deve ser dito, porque não pode. Mas, antes de chegarmos a esse inefável e impensável, o espírito ronda as fronteiras da linguagem, indeciso em ficar ou não nos seus próprios limites, a fim de ter alguma coisa a trazer aos homens. Essa é a prova daqueles que desejam cruzar as fronteiras. Se eles não estão prontos a deixar atrás as suas próprias ideias e palavras, não podem ir além. Não desejemos, principalmente, ser mimados e consolados por Deus. Desejemos, acima de tudo, amá-lo.
Não desejemos ansiosamente que os outros encontrem consolação em Deus. Ajudemo-los antes a amar a Deus. Não se procure consolação em falar de Deus, mas falemos dele para vê-lo glorificado. Se o amamos deveras, nada pode consolar-nos além da sua glória. Quem, porém, procura a sua glória acima de tudo, será também bastante humilde para receber das suas mãos consolação. Aceita, sobretudo, porque, com a sua própria misericórdia para conosco, ele é glorificado nas nossas almas. Quem procura a glória de Deus antes de tudo, conhecerá que a melhor maneira de consolar a outrem é mostrar-lhe como amar a Deus. Só aí existe a verdadeira paz. Se quiserem que as palavras ditas sobre Deus signifiquem algo, vibrem de zelo pela sua glória. Pois, se os ouvintes perceberem que falamos apenas para nosso próprio agrado, acusarão o nosso Deus de ser somente uma sombra. Se ama a glória de Deus, é esta transcendência que se procurará, e é no silêncio que ela se encontra. Não procuremos, pois, conforto numa certeza de sermos bons. Saibamos somente que Deus é santo. Só Ele é bom. Não procuremos, pois, conforto numa certeza de sermos bons. Saibamos somente que só Deus é santo, só Ele é bom. Não é raro que o nosso silêncio e as nossas orações levem mais ao conhecimento de Deus do que tudo que dissermos sobre Ele. O simples fato de querermos glorificar a Deus falando dele não prova que o conseguiremos. Que importa se ele prefere o meu silêncio? Não ouviram dizer que o silêncio lhe dá glória? Se alguém entra na solidão com uma língua silenciosa, as criaturas mudas partilharão com ele a sua tranquilidade. Mas, se entra com um coração silencioso, o silêncio da criação falará mais alto que a língua dos homens e dos anjos. O silêncio dos lábios e da imaginação dissolve o que nos separa da paz das coisas, que só existem para Deus e não para si. Mas o silêncio de todo desejo desordenado elimina a barreira que nos separa de Deus. E então passamos a viver só nele. As coisas mudas cessam então de conversar conosco em seu silêncio. É o próprio Senhor que nos fala, com um silêncio ainda mais profundo, do meio do nosso próprio ser, onde ele se esconde. Os que amam o ruído que fazem são impacientes do resto. Desafiam constantemente o silêncio das florestas, das montanhas e do mar. Eles passeiam com as suas máquinas através da floresta silenciosa, em todas as direções, cheios de medo que um mundo calmo os acuse de vazios. A pressa da sua velocidade, sob pretexto de um fim, simula ignorar a tranquilidade da natureza. O avião ruidoso, por sua trajetória, seu estrondo, sua força aparente, parece por um momento negar a realidade das nuvens e do céu. Vai-se o avião e fica o silêncio do céu. Afasta-se ele e a tranquilidade das nuvens permanece. O silêncio do mundo é que é real.
o nosso barulho, os nossos negócios, os nossos planos e todas as nossas fátuas explicações sobre o nosso barulho, negócios e planos, tudo isso é ilusão. Deus está presente e o seu pensamento é vivo e palpitante na profundeza e na vastidão de todos os silêncios do mundo. O Senhor vigia nas amendoeiras o cumprimento das suas palavras. Quer passe o avião esta noite ou amanhã, haja ou não haja carros na estrada em curvas, conversem no campo homens, haja ou não rádio na casa, a árvore floresce em silêncio. Esteja a casa vazia ou cheia de crianças, estejam os homens a caminho da cidade ou sobre seus tratores nos campos, esteja o navio cheio de turistas ao adentrar o porto ou cheio de soldados, a amendoeira produz seu fruto em silêncio. Há homens para quem uma árvore não tem uma realidade enquanto não lhes vem a ideia de cortá-la. Para quem o animal não tem valor enquanto não entra no matadouro. Homem que jamais olhou para uma coisa enquanto não se decide a abusar dela e que nem sequer percebe a existência do que ele não projeta destruir. Tais pessoas dificilmente conhecerão o silêncio do amor, pois o seu amor é a absorção do silêncio de outrem em seu próprio barulho. E por ignorar o silêncio do amor, não podem conhecer o silêncio de Deus, que é a caridade, que não destrói o que ele ama, obrigado que está, por sua própria lei de caridade, a dar vida a todos os que ele atrai para o seu próprio silêncio. O silêncio não deve existir na nossa vida só por causa dele mesmo. Ele é ordenado a outra coisa. O silêncio é o pai da palavra. O silêncio é o pai da palavra. O silêncio é o pai do verbo. Uma vida inteira de silêncio é ordenada a uma declaração final que pode ser posta em termos, uma declaração de tudo pelo que vivemos. Vida e morte, palavras e silêncio são-nos dados por causa de Cristo. Em Cristo morremos à carne e vivemos do Espírito. Morremos à ilusão e vivemos da verdade. Falamos para celebrá-lo e somos silenciosos para meditar nele e entrar mais profundamente no seu silêncio, que é ao mesmo tempo o silêncio da morte e da vida eterna, o silêncio da noite da Sexta-feira Santa e a paz da madrugada de Páscoa. Recebemos no coração o silêncio de Cristo quando pela primeira vez falamos de coração a palavra da fé. Conseguimos a salvação no silêncio e na esperança. O silêncio é a força da nossa vida interior. Ele entra no próprio coração do nosso ser moral e de tal forma que, se não temos silêncio, não temos moralidade. O silêncio entra misteriosamente na composição de todas as virtudes e preserva-as da corrupção. Por silêncio da virtude, entendo a caridade que deve dar a cada virtude uma vida sobrenatural, e é silenciosa por ter as suas raízes em Deus. Sem tal silêncio, as nossas virtudes não passam de som, não passam de ruído exterior e manifestação de nada. O que revela as virtudes é a sua caridade interior, que tem um silêncio todo particular onde se esconde uma pessoa.
Cristo, Ele mesmo escondido, quando é falado, no silêncio do Pai. Se enchemos de silêncio a nossa vida, viveremos em esperança e Cristo viverá em nós, dando substância à nossa virtude. Assim, ao chegar a hora, confessamo-lo diante dos homens, e essa confissão é cheia de sentido, porque se enraiza nas profundezas do silêncio. Ela acorda o silêncio de Cristo no coração dos que nos ouvem. E eles, assim, ficam silenciosos e começam a querer saber e a ouvir. Começaram a descobrir o seu eu verdadeiro. Se a nossa vida é dissipada em palavras inúteis, jamais ouviremos qualquer coisa no fundo dos nossos corações, onde Cristo vive e fala em silêncio. Nunca seremos nada, e no fim, ao chegar a hora de mostrarmos quem somos, apareceremos sem nada a dizer no momento da decisão crucial. Haveremos dito tudo e estaremos exaustos de falar antes mesmo de ter alguma coisa a dizer. Deve haver um momento no dia em que o homem que faz planos os esqueça e haja como se não os tivesse. Deve haver uma hora do dia em que o homem que precisa falar fique em silêncio e a sua mente não forme raciocínios, e ele se pergunte se os que fez tiveram algum sentido. Deve haver um tempo em que o homem de oração vá orar como se fosse a primeira vez na sua vida, em que o homem resoluto ponha de lado as suas decisões como se estivessem quebradas e ele aprenda uma nova sabedoria. Distinção entre o sol e a luz, entre as estrelas e as trevas, o mar e a terra firme, o céu noturno e o cume de uma colina. No silêncio, aprendemos a fazer distinções. Os que fogem do silêncio fogem também das distinções. Não querem ver muito claro, preferem a confusão. Um homem que ama a Deus necessariamente ama o silêncio, por medo de perder o seu senso de discernimento. Ele teme o barulho que embota em cada experiência o senso agudo da realidade e evita o incessante movimento que desmancha o contorno dos seres num monte de coisas indefiníveis. O santo é indiferente nos seus desejos, mas de modo nenhum indiferente nas suas atitudes diante dos diversos aspectos da realidade. O santo é indiferente nos seus desejos, mas de modo nenhum indiferente nas suas atitudes diante dos diversos aspectos da realidade. Aqui jaz um defunto que fez da indiferença um ídolo. Sua oração, em vez de inflamá-lo, apagou-lhe o calor. Seu silêncio não é atento a nada, não escuta nada e nada tem a dizer. Venham as andorinhas e façam um ninho em torno desse homem, e ensinem os seus filhotes a voejar no deserto que ele fez de sua alma, e assim ele não ficará inútil para sempre. A vida não deve ser entendida como uma torrente ininterrupta de palavras, finalmente silenciadas pela morte. Seu ritmo desenvolve-se em silêncio, vem à superfície nos momentos necessários de expressão, recai no silêncio mais profundo, culmina em uma declaração final, para subir quieta ao silêncio dos céus que ressoam em louvores sem fim.
Quem ignora a existência de outra vida, ou que não consegue viver no tempo como uma criatura destinada a passar a eternidade em Deus, resiste ao fecundo silêncio do seu ser por um contínuo ruído. Mesmo quando a língua está quieta, a mente tagarela sem fim e sem sentido, a não ser que ele se lance no tumulto protetor das máquinas, das ruas ou do rádio. Quando seu próprio barulho é momentaneamente exausto, ele descansa no dos outros. Como é trágico ver que são aqueles que nada têm a exprimir, que falam sem parar, como nervosos artilheiros que atiram balaço após balaço no escuro, onde não há inimigos. Como é trágico ver que são aqueles que nada têm a exprimir, que falam sem parar, como nervosos artilheiros que atiram balaço por balaço, balaço após balaço no escuro, onde não há inimigos. A razão da sua loquacidade é uma só: a morte. Esta é a inimiga que parece afrontá-los a cada instante na profunda escuridão e silêncio do seu ser. Ficam assim gritando contra a morte. Confundem a sua vida com o ruído. Atordoam os ouvidos com palavras sem sentido, impotentes que são para descobrir as raízes do seu coração num silêncio que não é morte, mas vida. Tagarelam até a exaustão, temendo a vida como se fosse a morte. A nossa vida inteira deve ser uma meditação da nossa última e principal decisão, a escolha entre a vida e a morte. Todos temos de morrer, mas as disposições com que enfrentamos a morte fazem do nosso fim uma escolha de vida ou de morte. Se durante a vida escolhemos a vida, na morte passaremos da morte à vida. Vida é um bem espiritual, e os bens espirituais são silenciosos. Se o espírito que guarda acesa em nosso corpo a chama da vida corporal se alimentou cuidadosamente daquele azeite que só existe no silêncio da caridade divina, continuará após a morte do corpo a queimar com a sua chama o mesmo óleo. Se, porém, queimou os olhos da paixão, do egoísmo ou do orgulho, a sua flama se extinguirá ao mesmo tempo que o corpo. Devemos, durante a vida, aprender a preparar as nossas lâmpadas e enchê-las silenciosamente de caridade, falando, se necessário, da glória de Deus, para aumentar a nossa caridade com o aumento da alheia e ensinar ao próximo os caminhos da paz e do silêncio. Se, no momento da morte, ela nos surpreende como uma estrangeira importuna, é que Cristo terá sido para nós um estranho importuno, pois Cristo nos vem com a morte, trazendo-nos a vida eterna que Ele nos adquiriu por sua morte. Quem ama, pois, a verdadeira vida, pensa frequentemente na morte. Sua vida é cheia de um silêncio que é a vitória antecipada sobre a morte. O silêncio faz da morte uma escrava e até uma amiga. O silêncio faz da morte uma escrava e até uma amiga. Pensamentos e orações que procedem do silencioso pensamento da morte são como árvores nascidas num campo onde há água. São pensamentos fortes que triunfam do medo do infortúnio, porque triunfam da paixão e do desejo.
voltam a face da nossa alma em constante desejo para a face de Cristo. Se digo que uma vida inteira de silêncio é ordenada a um final pronunciamento, não entendo que devamos todos nós, imaginar de morrer com pias frases nos lábios, hein? Não é necessário que as nossas últimas palavras tenham um significado especial ou dramático, digno de ficar registrado. Cada boa morte, cada morte que nos transfere das incertezas deste mundo para a inabalável paz e silêncio do amor de Cristo, é em si mesma uma declaração e um encerramento. Ela diz, quer em palavras, quer sem elas, que é bom para a vida chegar ao fim almejado, para o corpo voltar ao pó e para o espírito subir ao Pai, na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma silenciosa morte pode testemunhar uma paz mais eloquente do que a morte marcada por vivazes expressões. Uma silenciosa morte pode testemunhar uma paz mais eloquente do que a morte marcada por vivazes expressões. Uma morte solitária, uma morte trágica, podem ter mais a dizer da paz e da misericórdia de Cristo do que muitas mortes tranquilas. Pois a eloquência da morte é a eloquência da pobreza humana, face a face com as riquezas da divina misericórdia. Quanto mais percebemos a suprema extensão da nossa penúria, tanto maior será o sentido da nossa morte e maior a sua pobreza. Pois os santos são aqueles que preferiram ser mais pobres em vida e que, acima de tudo, exultam a suprema pobreza da morte.